Olá pessoal, hi everyone, I'm Márcia Cipriano, sou Márcia Cipriano e a nossa aula de hoje será os truques para falar melhor os verbos. The hacks to speak the verbs in a better way. So the first one, o primeiro verbo é o verbo trazer, the verb to bring. E qual é o problema com esse verbo? O particípio passado deste verbo é trazido, brought, trazido. E o que acontece é que muitas pessoas falam a forma do particípio passado, do past participle, de uma forma errônea. Elas falam trago. E trago não é a forma do particípio passado do verbo trazer. A forma trago, ela existe na conjugação do verbo trazer. Por exemplo, eu trago, I bring. Mas o particípio passado não é trago. O particípio passado do verbo trazer é trazido, ok? Número 2, number 2, o verbo chegar. Qual é o problema? Qual é a dúvida? Este verbo, o particípio passado dele é chegado. E o que acontece é que algumas pessoas falam chegou. Então, não existe a forma chego, apenas a forma chegado. 3. Há uma diferença entre perda, do substantivo, loss, e perca, que é a forma conjugada do verbo perder, to lose. Por exemplo, vamos ver essa frase. Os agricultores tiveram uma enorme perda na colheita. The farmers had a huge loss in their harvest. Ok? Então, perda, substantivo, perca, é a forma flexionada do verbo perder, lose. Número 4, verbo trazer, bring, novamente. Qual é a dúvida? Muitas pessoas falam este verbo eu trouxe. E está errada. A forma correta é eu trouxe. Então, no passado, in the past participle, o verbo trazer, eu trouxe. Eu trouxe. Doesn't exist. Eu trouxe. I brought. Number 5. Número 5. Difamar ou defamar. To defame. Este verbo também há um problema. Algumas pessoas falam defamar e está errado. A forma correta é difamar, com a vogal I. Difamar. O verbo número 6, entreter, to entertain. Entreter. Este verbo, muitas pessoas se confundem dizendo ter. Não existe, doesn't exist. Entreter é a forma correta. O verbo número 7 é o verbo dobrar. E a dúvida, to double, e a dúvida é que algumas pessoas falam drobar ou dobrar. Elas confundem o R. O correto é dobrar. Repeat after me. Dobrar. Great. O número 8, number 8, é o verbo torcer, to twist. E aí? Qual é o engano? O que as pessoas dizem? Algumas pessoas, elas falam trocer. Então, o correto é torcer, ok? 2 verbos que as pessoas fazem muita confusão,
que em inglês é o verbo to be, em português é a forma esteja e seja. Então, não existe a forma esteja com a vogal E. Esteja com a vogal A é a forma correta. Seja feliz e não seja. Seja doesn't exist. Com a vogal E é errado, incorreto. A forma correta, the correct way to say is seja. A. Outra dúvida que as pessoas têm, número 11, haver, do verbo existir, to exist, e haver, have to do with. Eu não tenho nada a ver com isso. I have nothing to do with this. Haver. E haver com H, with letter H, é o verbo existir. A número 12, o verbo 12, é uma diferença entre dois verbos, suar, to sweat, e o verbo soar, to make a sound. O que acontece é que quando as pessoas conjugam o verbo suar, elas não falam eu suo, elas falam eu sou. Então, o correto é a conjugação na primeira pessoa, eu suo muito pela manhã, for example, I sweat a lot in the morning. Eu suo e não eu sou, porque eu sou é o verbo soar, fazer barulho. O sino soa. Outra dúvida é o número 13, number 13. Ele tem, do verbo have. Eles têm. A diferença apenas singular e plural. Então, ele tem é singular e o verbo não ganha acento, não é acentuado. Eles têm, o verbo é acentuado para identificar o plural do singular. Assim como o verbo vir, to come. Ela vem. O plural, elas vêm. Então, elas vêm, ganha an accent here. Ok? Singular, plural. O número 14, 14, é o verbo gerir, to manage, to handle. E a diferença, eu giro. No presente, a primeira conjugação, a primeira pessoa, eu giro. Mas não podemos confundir com o verbo girar, to turn. Por quê? Também na primeira pessoa, eu falo eu giro. Só que eu giro é do verbo gerir, to manage. E eu giro do verbo girar, to turn. Qual é a diferença? A diferença será no contexto da frase, in the context of the sentence. Você vai observar o sentido, the meaning of the sentence, if it is to manage or to turn, certo? O número 15, 15, é o verbo prover, to provide. Prover termina em ver, se. Então, a conjugação segue a mesma do verbo ver. Eu provejo, na primeira pessoa. E no passado, eu provi. 16. Provir, to originate from. Então, vir, do verbo vir, eu provenho, the present. Eu provim is the past participle, ok? O verbo subir, climb. Eu
subo. E qual é o problema com esse verbo? Algumas pessoas falam eu sobo. Eu sobo. E não é correto. Eu subo com a vogal U. O verbo 18, cumprimentar, do verbo to greet. Qual é o problema? É que muitas pessoas falam cumprimentar. Ok? For example, the priest greeted everyone. O padre cumprimentou, com a vogal U, cumprimentou a todos. Então, não existe cumprimentar, ok? É cumprimentar. Cumprimento, length, é outra coisa. O verbo correto é cumprimentar, com a vogal U. Alguns verbos da terceira conjugação, o que é terceira conjugação? São os verbos terminados em ir. Eles têm uma alteração, they alter. Como assim? A letra G passa para a letra J na primeira pessoa. Então, o verbo agir, to act, na primeira pessoa fica eu ajo, com a letra J, J, I act. E no passado, eu agi, aí volta para a letra G, I acted. A mesma coisa acontece, número 20, com o verbo corrigir, na terceira conjugação, terminação ir, to correct. Eu corrijo, letra J. Eu corrigi, no passado, volta para a letra G. Número 21, o verbo fugir, to escape. Terceira conjugação, terceira, a mesma coisa. Eu fujo, letra J, eu fujo. E no passado, eu fugi. Outro verbo com a terceira conjugação, dirigir, to drive. Eu dirijo, letra J. Eu dirigi, G. Então, se vocês observarem os verbos da terceira conjugação, ir, quando eu conjugo na primeira pessoa, eu transformo a letra G para a letra J. G from J, certo? 23, o verbo puxar, to pull. Eu puxo. No passado, in the past tense, eu puxei. 24, empurrar, to push. E até um falso cognato, né? To push. Parece que para nós é o verbo puxar, mas não é. To push é empurrar. Eu empurro, eu empurrei. Presente, passado. Present, past tense. 25. O verbo abrir, to open. Eu abro. Eu abri. Abro no presente. Abri no passado. E no particípio passado, será que vai ser aberto ou abrido? Não existe a forma abrido. The correct way is aberto, opened. Então, no particípio passado, in the past participle, the correct way is aberto. Ok? 26. O verbo dizer, to tell. Eu digo, I tell. No passado, in the past, eu disse. E o particípio passado será dito ou dizido? Dizido não existe. The correct way is
Dito. Eu havia dito. I have already said. I have already told. Então, nesse caso, dito. O verbo número 27, escrever. To write. Eu escrevo. First person. Past. Eu escrevi. E o particípio passado? Escrito ou escrevido? Escrito é a forma correta. Escrevido doesn't exist. Então, escrito é o particípio passado, the past participle do verbo escrever, to write. Número 28, fazer, to do. Eu faço. Eu fiz. Então aqui, ó, ganha um cedilha, ó. Fazer, Z, o radical, faz, passa para F-A, cedilha. Eu faço. E o particípio passado? Feito ou fazido? Quando eu falo dessas duas formas, é porque algumas pessoas falam as duas formas, mas algumas formas não são abundantes, elas não existem. Outras realmente existem, mas o verbo fazer só existe nesta forma, feito. Fazido não existe, certo? Apenas feito. 29, o verbo tossir, to cough. Eu tuço. Qual o problema? Algumas pessoas falam eu tosso. Tosso não existe. A primeira pessoa na conjugação, o correto é eu tuço. Número 30, o verbo crer. Ele é meio esquisito. Prestem atenção. To believe. Eu creio. Presente. Olha o passado. Eu cri. Eu cri. E o particípio passado? Crido ou credo? Credo doesn't exist. Então, o correto é crido. O verbo crer, ele é um pouco difícil, porque a forma no passado, eu cri. Quase as pessoas não falam essa forma, justamente por ser mais difícil. E o particípio passado, crido. E o que fazer? Praticar. Apenas praticar. All you have to do is to practice. O verbo 31, voar, to fly. O que acontece é que as pessoas falam a voar. Esse verbo não existe, a voar. Elas têm a tendência, they have a tendency to put the vowel here in front of the verb. So it doesn't exist. Eu vou. Quem dera, I wish. Vou. In the past, eu voei. Então, não existe o verbo voar com a vogal na frente, a voar. Muito embora algumas pessoas falem a voar, não existe. 32, o verbo medir. Nós vamos trocar o radical M-E-D, med, para M-E, cedilha, to measure. Eu meço no presente e não eu medo. Eu meço. E o passado? Eu medi. O verbo 33 é o verbo dormir, to sleep. E o que acontece com esse verbo é que vocês podem observar, algumas pessoas falam dormo. Dormo não existe. Eu durmo. Com a vogal U. O verbo é com O. O verbo dormir. Mas a conjugação na primeira pessoa, eu durmo. 34, o verbo caber, to fit. Esse verbo é engraçado porque ele ganha uma vogal.
Na conjugação é eu caibo. A letra I. Eu caibo dentro desta roupa. Eu caibo. I fit this clothes. E o particípio passado é cabido. Cabido. O verbo 35, viver, to live. Eu vivo. Ele vive. E o que tem de estranho nesse verbo? Algumas pessoas falam ele vive. Não existe esse é aberto, ok? Apenas o tom fechado. Ele vive. Eu vivo. 36 é o verbo perder, to lose. E o que vai acontecer? A mesma coisa. O radical perde, passa para perk. So, there is an alteration, ok? In the root. Na conjugação, a primeira pessoa, eu perco. É um som fechado. Ele perde. É um som aberto. Eu perco, ele perde. Então, atenção para os sons fechado e aberto. 17. Pular, to jump. Eu pulo. Eu pulei. Agora, atenção com o verbo 38. Vamos comparar. Pular com polir. Polir, to polish. A conjugação da primeira pessoa do verbo pular, to jump, eu pulo. E a conjugação da primeira pessoa do verbo polir, eu pulo. They are the same. Eu pulo, eu pulo. Eu pulei, I jumped. Eu poli, I polished. Apenas no contexto você vai saber a diferença, ok? In the context, you see the difference. 39 é o verbo ver, to see. Eu vejo. Eu vi. Presente, passado. Mas, se você conjugar no futuro do subjuntivo, você vai falar se você vir. Então, o verbo ver no futuro do subjuntivo, ele passa para vir. Se você vir a minha amiga, diga que eu preciso falar com ela. If you see my friend, tell her I need to talk to her. Então, se você vir, e o que acontece é que as pessoas falam errado essa forma aqui. Elas falam se você vê. Elas falam assim, ó, se você vê, if you see, aí está errado. É se você vir. Essa forma, se você vê, não existe. Se você vir. Se, there is a condition here. 40. O verbo vir, to come. Eu venho. Conjugação na primeira pessoa. Eu vim. No passado. Olha o que acontece no futuro do subjuntivo. Se você vier. If you come. E qual é a dúvida? É que algumas pessoas falam se você vir. Ao invés de falar se você vier, elas falam se você vir. Se você vir é um erro gravíssimo. Se você vier, ok? Essa foi a nossa aula de hoje e se você ainda teve alguma dúvida, se você tiver alguma dúvida, deixe os seus comentários, faça o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!